Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Paulo Francisco, sou pastor, teólogo. Estou aqui para gravar uma série de vídeos sobre a salvação. Hoje é o 6º vídeo, eu quero falar sobre a existência ou a realidade do inferno. Mas antes de fazer os comentários sobre esse assunto, eu quero pedir para você deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, venha se inscrever, venha ativar o seu sininho para que você possa receber as atualizações, os novos vídeos. Se você entender que devem fazer comentários, faça o seu comentário é importante para que esse canal possa melhorar. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, faça um papel evangelístico, ajude outras pessoas a conhecerem sobre esses temas que nós estamos abordando. Sempre é bom a pessoa conhecer um pouco mais. Eu quero iniciar o nosso comentário bíblico de hoje, lendo o versículo bíblico. Vamos ler Mateus capítulo de número 25, a Bíblia está aqui, versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O tema inferno é um tema controverso. Existem muitas seitas que dizem que não existe o inferno. Isso seria algo alegórico, que jamais um Deus amoroso ou bondoso ele iria fazer um lugar para atormentar as criaturas, mesmo aquelas criaturas rebeladas. Entretanto, nós devemos entender que o pleno amor de Deus ou a plena bondade de Deus jamais interferirá na sua plena justiça. E dentro da visão de justiça, o inferno é totalmente viável de ser criado. Ainda mais quando você consegue entender uma palavra que define muito bem os estados de hoje em dia, né? Que é uma palavra chamada soberania. É um termo que é muito usado no direito, um termo jurídico, para falar sobre a capacidade de julgar as coisas em última instância. O que seria julgar em última instância? Seria chegar a um momento que quem der a decisão final não pode ser mais recorrido. Deu a decisão final, não se muda. Dentro do nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, o nosso órgão que falaria as coisas em última instância seria o STF, o Superior Tribunal Federal. Lá, quando se dá uma ordem, não existe como apelar para outro lugar, não se muda mais, a ordem termina neles. Então, entendendo isso, olhando para Deus, olhando para a sua soberania, Deus ele tem a capacidade de fazer aquilo que ele quiser, sem dar explicações para ninguém. Se ele decide, ponto final, está decidido. O que eu quero dizer com isso? Que se Deus tivesse decidido não lançar nenhuma criatura dele, os anjos que se rebelaram no inferno, e não ter feito o inferno, ele estaria completamente certo, porque ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Todavia, ele decidindo criar o inferno, ele também não está errado. Ele está completamente certo, porque ele é soberano, ele decide e faz aquilo que ele quer. Você entendendo isso, nós podemos agora ir para a Escritura e olhar para o inferno. Veja só, aqui em Mateus, nós estamos lendo os julgamentos das nações, que está apontado aqui no capítulo 25. Não dá para entrar dentro desse assunto, porque senão vai estender muito o vídeo, e no momento não é possível isso, porque o vídeo já vai ficar grande, mas eu quero que você só entenda o contexto. O que acontece aqui? Jesus ele vem, vai implantar o milênio, aqueles que se rebelaram, lutaram contra Israel, perseguiram, mataram Israel, eles são colocados do lado esquerdo, aqueles que ajudaram Israel do lado direito, inicia-se o milênio, vai vir o reino preparado por Deus desde a fundação dos séculos, os que estão à direita vão para esse reino. Ainda não é a eternidade, um nível de salvação plena e total. Mas os que estão no lado esquerdo são pessoas que não vão herdar o reino e, na verdade, vão ser, infelizmente, recebidas as suas ações, as retribuições, vão ser agora lançados no lago de fogo, entre aspas, estão sendo chamados aqui de malditos, e a Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ali Jesus já fala para eles que eles não vão pertencer ao reino eterno, esses aqui vão ser mortos. Quando eu disse entre aspas, eu quis dizer que vão esperar até o dia do juízo, depois do juízo eles vão ser lançados no lago de fogo, mas aqui Jesus já declara que o lugar da eterna morada deles vai ser o lago de fogo. Só que Jesus aponta bem claro para que nós possamos entender que a criação do lago de fogo não tem nada a ver com o ser humano em si, tem a ver com a rebelião de Satanás e os anjos que lhe seguiram.
Jesus ele fala ali: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o lago de fogo foi criado por Deus para retribuir a maldade de Satanás, o mal de Satanás que ele praticou com o mal de retribuição. Existe a palavra mal, antônimo de bom, em referência ao caráter. Quando a pessoa tem um bom caráter, ela é uma pessoa de bom caráter. Quando a pessoa é uma pessoa de mau caráter, é antônimo do bom caráter. Ou seja, pessoa mentirosa, pessoa rancorosa. A gente fala de caráter, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a criação do mal, que é antônimo de bem. Quando você pratica o bem, você recebe o bem. As atitudes boas trazem retribuições boas para você. Só que também a prática do mal lhe traz retribuições más. Ou seja, a punição do lago de fogo é a retribuição da prática do mal. Satanás se rebeliou contra Deus, arregimentou anjos, foi lutar contra Deus e ele perdeu a guerra. Perdendo a guerra, ele veio receber a retribuição da sua rebelião. Qual foi a retribuição da rebelião de Satanás? A criação do lago de fogo e a sentença de ser lançado nesse lugar. Futuramente, ele vai ir para esse lugar e vai ficar a eternidade neste lugar. Qual lugar? O lugar de tormento eterno, chamado Lago de Fogo. Então, o Lago de Fogo é o lugar de tormento eterno. O que seria o tormento eterno? Entenda que o Lago de Fogo é o ápice de todo tormento que alguma criatura criada por Deus pode receber, porque é o lugar da plena ausência da presença de Deus. Preste atenção, o Lago de Fogo é o lugar da plena ausência da presença de Deus. E por que é, em última instância, é o lugar de mais dura, vamos dizer, punição que pode existir? Porque toda criatura criada por Deus, ela só é plena e completa na presença dele. Ou seja, na sua dependência de Deus. Eu, você, todos os seres humanos e os anjos, nós dependemos de Deus. De Deus emana para nós vida. Nós não temos vida de nós mesmos. A vida que nós possuímos, ela vem de Deus. As coisas boas que nós temos vêm de Deus. A presença de Deus traz tudo isso para mim e para vocês. O Lago de Fogo é a ausência plena de tudo isso que Deus nos dá. Da alegria, da bondade, do amor, da misericórdia, da graça, da glória dele. Então lá é o lugar onde não existe nada disso. Então, por isso que é o lugar de eterno tormento. Quando nós olhamos para a Bíblia ela fala que haverá um dia em que as pessoas serão julgadas, grandes e pequenos, e nós entendemos que também os anjos serão julgados e vão ser lançados ali. O apóstolo Paulo aponta em uma das suas epístolas que nós, a igreja, ele fazendo uma referência aos salvos, iremos julgar até mesmo os anjos. Dentro disso tudo, nós entendemos que chegará um dia em que todos prestarão conta das suas atitudes e quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Onde nós vemos isso? Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo 15. Vai dizendo ali, a partir desse momento, que viu um grande trono branco, tal, todos grandes e pequenos, diante dele estavam, foram-se abertos os livros e houve-se o juízo. No capítulo 21, versículo 8, ali diz que aos feiticeiros, aos idólatras, aos cães, aqueles que amam e praticam a mentira, o seu lugar era um lago de fogo e enxofre. O lago de fogo é o lugar de tormento eterno. Então, o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos, e aqueles que seguirem a sua rebelião serão julgados e vão ser lançados neste lugar. Qual é, então, o primeiro sofrimento do lago de fogo? É o espiritual, a ausência plena de Deus. Lá não existe nada de Deus. Deus não está no lago de fogo e quem infelizmente for para lá irá sofrer a ausência de Deus. Primeiro ponto do lago de fogo. Segundo ponto, o ser humano ele tem tido a oportunidade. Ele vai lá em plenitude de consciência. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, do versículo de 15 em diante, ele fala de uma ressurreição, a ressurreição daqueles que estavam mortos. O ser humano, ele é pleno, corpo, alma e espírito, ele será ressuscitado em corpo, alma e espírito, ele vai ser julgado em corpo, alma e espírito, vai ser lançado lá no lago de fogo, quem não tiver o nome escrito no livro da vida. Então, emocionalmente, quem for para o lago de fogo vai estar lá, sabendo que teve oportunidade e rejeitou, sabendo que poderia não estar sofrendo, mas está.
e outras coisas mais que vierem ao seu coração e à sua mente. Aquilo lá vai atormentar a pessoa. Espiritualmente, a ausência de Deus. Fisicamente, nós vamos ter também os 5 sentidos físicos. Mas emocionalmente a pessoa vai ser fragilizada. E, consequentemente, vem os 5 sentidos físicos. Nós temos, vamos dizer agora, o tato. O que é o tato? A sensibilidade que nós temos em todo o nosso corpo. Nós temos sensibilidade. A Bíblia, ela fala em Marcos, deixa eu consultar aqui aquilo que eu tenho escrito no computador, em Marcos 9, 44, 46, 48, é uma referência que fala sobre aquele que foi o inferno, né, o lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, né? E é uma referência sobre o tormento, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Qual é o sentido do fogo não se apagar? Para nós termos fogo, hoje em dia nós precisamos do triângulo do fogo. Vamos dizer, comburente, oxigênio, combustível, um exemplo, papel e calor. Tendo esses 3 elementos, nós temos o fogo. Quando a ausência de cada um deles, ou um deles, não tem mais fogo. Não tem calor, não existe fogo, não tem oxigênio, não há fogo, não tem combustível, não há fogo. Lá não precisa disso. Lá o fogo ele é intenso, ele existe permanentemente e ele queima. Faz o que, vamos dizer, o que acontece hoje em dia. Se você colocar o seu dedo ali no ferro quente, ou você tiver o fogo pegar na sua pele, você vai sentir uma dor. Então vai acontecer isso lá. O fogo queima, mas a pessoa não vai morrer, o bicho não vai morrer, a situação vai ser terrível. Queima-se, mas não consome. Então é uma dor intensa de queimadura. Tato. Visão. Mateus 25:30, 23:13. Ele lá diz que serão amarrados pés e mãos e serão lançados nas trevas exteriores. O fogo de lá não produz luz. Não existe luz no lago de fogo. Então, a pessoa pode olhar para qualquer lugar, para cima, para baixo, para os lados, ele não vai ver nada. Ele vai estar ali sem a oportunidade de enxergar nada. Ele vai ser atormentado pela falta de visão, e isso é eternamente. Vai estar lá queimando e sem ter visão. Veja só, em Jó, capítulo de número 38, versículo 17, diz: alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Veja só o que está escrito em Jó 38, 17. Mundo de escuridão sem fim. Lá não existe luz. Também a pessoa que for para lá, infelizmente, né, que não recebeu Jesus como Salvador, vai ser atormentada no olfato. Lá o lago é de fogo e enxofre. Onde está escrito isso? Apocalipse 21, 8, né? Faz novamente uma referência, porque eram de fora os cães, os feiticeiros, né, os que amam, os adúlteros, os que amam e cometem a mentira, palavras e ações, em algumas traduções diz. E o seu lugar é no lago de fogo e enxofre. Enxofre é algo fedido, fético, muito ruim. Então, na eternidade, a pessoa vai sentir aquele cheiro horroroso de enxofre. Temos também na audição, uma das referências que eu tenho aqui é Mateus 22, 13, 24, 51, 25, 30, onde haverá gritos e ranger de dentes. Serão mãos, pés, vão ser lançados nas terras, onde haverá grito e ranger de dentes. Então, o que eu entendo? Imagine você sofrendo, a pele queimando, sem enxergar nada, cheirando algo ruim e escutando gritos. Gritos seus, gritos dos outros, dos anjos, dos outros seres humanos. Infelizmente, quem estiver lá vai escutar a eternidade inteira de gritos. Isso será um tormento. Além disso, temos o palato. E dentro do palato, nós temos Lucas, capítulo 16, 24. O que diz em Lucas 16, 24, dentro desse contexto? É a história do rico e Lázaro. Não é parábola, viu? É uma história, porque existem pessoas literais e acontecimentos literais. Ali diz que o rico atormentado pediu para o pai Abraão para que ele mandasse Lázaro molhar o dedo na água e colocar na sua língua para saciar um pouco da sede, daquele tormento que ele estava passando. Ali é uma referência no lugar transitório, onde infelizmente aqueles que morrem sem Cristo vão estar esperando o dia do juízo. Ali não é o lago de fogo, mas traz uma referência, porque ali é uma instância menor daquilo que é na eternidade o lago de fogo. Lá o rico estava numa situação deplorável, estava com fome, estava com sede,
estava pedindo para saciar ali a sede dele do tormento com um pouco de água. Na eternidade, infelizmente, quem for para o lago de fogo vai passar a eternidade com sede e com fome, estará ali atormentado nos 5 sentidos físicos. Então, entenda, primeiro, tormento espiritual, ausência plena de Deus. Segundo, emocional, vai estar ali sabendo que poderia não estar naquele lugar, mas vai estar. E nos 5 sentidos físicos, ele vai estar atormentado. Visão sem enxergar nada, audição escutando gritos, tato queimando, mas não consumindo, palato, sede, fome, não vai ter condição de comer e beber nada gritando, e olfato cheirando enxofre, cheiro horrível na eternidade. Esse é também um dos motivos pelos quais Jesus decidiu vir para morrer no nosso lugar, para nos livrar dessa condenação eterna. Em última instância, máximo, vamos dizer, de amor, é que a gente esteja perto de Deus. A gente seja reconciliado com Deus para que a gente tenha plenitude de vida. Esse é o maior motivo. Mas um outro motivo importante é entendermos que Jesus ele veio morrer por nós para não permitir que nós venhamos receber o mesmo castigo de Satanás e de seus anjos. Esse castigo horrível, porque é muito castigo, é muito horrível esse castigo. E talvez você está pensando, não pode ser, Deus não faria isso, faria e ele fez. A Escritura, ela fala literalmente que existe um local de tormento criado por Deus. E não necessariamente Deus está lançando as pessoas, o ser humano lá. Deus está dando oportunidade para que as pessoas não vão para lá. Ou seja, ele apresenta Jesus, ele conhece o Evangelho, a pessoa aceita Jesus como Salvador e não vai para esse local. Então, a decisão não está nas mãos de Deus em si, está na tua mão, na minha mão. Eu que tenho que reconhecer Jesus como meu Salvador e não ir para aquele lugar. E é importante você entender sobre isso, para que você olhe para Jesus e pense, por que ele morreu? Você até chorou quando viu o filme, lê a Escritura, se comove. Jesus morreu no meu lugar. Mas morreu por quê? Para te reconciliar com Deus e evitar que você vá para esse lugar de tormento. Entenda isso. É importante você ter essa visão para que você tenha a decisão certa a tomar, que é não deixar Jesus por nada desse mundo. Receba aí essa palavra, esse vídeo de hoje. Compartilhe ele com outras pessoas para que elas venham também ter um conhecimento melhor. Eu tenho também um pequeno estudo sobre o inferno, eu vou deixar aí embaixo, embaixo do vídeo. Depois você clica aí, vai te enviar para um lugar de comentários bíblicos que eu tenho, no SlideShare. Você clica lá, você pode ver os versículos, o comentário está pequenininho, veja lá, aprenda um pouco mais. Se você quiser ver outras coisas que eu tenho escrito, nesse SlideShare vai estar lá mostrando alguns outros temas que eu tenho abordado e escrito. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.